Fala galera! Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais fascinantes da história, a Guerra Fria. E não estamos falando de uma guerra com neve e gelo. Imagina só, é 1947. O mundo acabou de sair da Segunda Guerra Mundial e duas superpotências emergem das cinzas do conflito. De um lado, os Estados Unidos defendendo o capitalismo, do outro, a União Soviética representando o comunismo. Era como se o mundo inteiro estivesse dividido em dois times, mas ninguém queria dar o primeiro chute. Sabe aquela tensão antes de uma final de campeonato? Multiplica por 1000. A Guerra Fria foi exatamente isso, um período de rivalidade intensa, onde as duas potências ficavam se encarando, mas evitavam o confronto direto. Por quê? Porque ambos os lados tinham armas nucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes. Mas se não houve batalhas diretas, como essa guerra aconteceu? Ah, meus amigos, foi muito mais complexo que isso. Era uma guerra de influência, de tecnologia, de espionagem. Pensa numa partida de xadrez em escala global, onde cada movimento era calculado minuciosamente. A corrida espacial é um exemplo perfeito. Quando os soviéticos lançaram o Sputnik em 1957, os americanos quase piraram. Não era só um satélite orbitando a Terra, era uma demonstração de poder tecnológico. Os Selyanos da Mirora responderam criando a NASA, e alguns anos depois chegaram à Lua. Era uma competição sem fim. E a espionagem? Nossa, parecia filme de James Bond! Agentes secretos, códigos misteriosos, tecnologias de vigilância. Só que era tudo real. As duas potências investiam fortunas para descobrir os segredos uma da outra. A propaganda também foi uma arma poderosa. Cada lado tentava mostrar que seu sistema era melhor. Os americanos vendiam o sonho do consumismo e da liberdade individual, enquanto os soviéticos prometiam igualdade social e segurança econômica para todos. O mundo virou um tabuleiro gigante, onde países eram disputados como peças estratégicas. América Latina, África, Ásia, todos eram alvos da influência americana ou soviética. E quando conflitos locais explodiam, como no Vietnã ou na Coreia, eram alimentados por essa rivalidade maior. Mas sabe o que é mais incrível? Essa guerra acabou sem um único confronto direto entre Mermeus e o RSS. Em 1991, a União Soviética se dissolveu, o Muro de Berlim já havia caído e o mundo entrou em uma nova era. A Guerra Fria nos ensina muito sobre como a humanidade chegou perto do abismo, mas também sobre como a diplomacia e o diálogo podem prevenir conflitos diretos. É uma lição que continua relevante até hoje. E aí, o que você achou dessa história? Deixa nos comentários qual aspecto da Guerra Fria você achou mais interessante. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo novo sobre história mundial. Valeu pela companhia, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias fascinantes do nosso passado. Um abraço! Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais fascinantes da história, o início da Guerra Fria. E acreditem, o que vou contar para vocês mudou completamente o mundo do século XX. Imaginem o cenário, é 1947, o mundo ainda está se recuperando da Segunda Guerra Mundial e duas superpotências emergem das cinzas do conflito, os Estados Unidos e a União Soviética. Mas aqui está um ponto interessante. Eles têm ideias completamente diferentes sobre como o mundo deveria funcionar. É nesse momento que entra em cena o presidente americano Harry Truman. Ele olha para o mapa e percebe algo preocupante. O comunismo está se espalhando pela Europa, como fogo em palha seca. E é aí que ele toma uma decisão que ficaria conhecida como a Doutrina Truman. Mas o que era essa doutrina? Em palavras simples, era um compromisso dos Estados Unidos de proteger países livres contra a ameaça comunista. Pensem nisso como um grande guarda-chuva de proteção que os Sureikras e Ural estavam abrindo sobre seus aliados. E aqui vem a parte mais interessante. Junto com essa doutrina surge o famoso Plano Marshall. Vocês já imaginaram um país oferecendo bilhões de dólares para ajudar outros a se recuperarem? Pois é exatamente isso que os Estados Unidos fizeram. O Plano Marshall
Marshall foi como uma mega operação de resgate econômico. Os impostos do Kuwait ofereceram cerca de 13 bilhões de dólares. Imaginem isso em valores atuais para reconstruir a Europa Ocidental. Estamos falando de dinheiro para reconstruir fábricas, estradas, casas, praticamente tudo que a guerra havia destruído. Mas atenção, isso não era apenas um ato de bondade, era uma estratégia muito bem pensada. Afinal, uma Europa forte economicamente seria menos vulnerável à influência soviética. É como aquele ditado: melhor prevenir do que remediar. O mais fascinante é ver como essas duas iniciativas funcionaram juntas. Enquanto a política era um escudo político, o Plano Marshall era a ferramenta econômica. Eles formavam uma estratégia completa para conter o avanço do comunismo. E os resultados? Bem, eles foram impressionantes. Países como França, Alemanha Ocidental e Itália se recuperaram rapidamente. Em poucos anos, a Europa Ocidental estava de pé novamente, com economias fortes e democracias estáveis. Essa história nos ensina algo muito importante. Às vezes, a melhor forma de vencer um conflito não é através da força, mas sim através da cooperação e do desenvolvimento econômico. A Guerra Fria pode ter sido fria, mas foi muito quente em termos de estratégia e diplomacia. É incrível pensar que decisões tomadas há mais de 70 anos ainda se a forma como os países cooperam economicamente, como as alianças internacionais funcionam, muito disso tem os países nesse período. Pessoal, vocês acharam isso? Próxima semana, daremos mais um episódio fascinante sobre a Guerra Fria. Até lá! E lembre-se, entender a história não é apenas sobre memorizar datas e eventos, é sobre compreender como o passado moldou nosso presente e continua influenciando nosso futuro. Muito obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fala, galera! Hoje vou contar para vocês uma história fascinante sobre como o mundo ficou literalmente dividido ao meio durante a Guerra Fria. Sabe aquela sensação de quando você tem que escolher um lado? Foi exatamente isso que aconteceu com países inteiros. Imagina só, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo virou um gigantesco tabuleiro de xadrez, com duas superpotências movendo suas peças. De um lado, tínhamos os Estados Unidos, representando o capitalismo e o chamado mundo livre. Do outro, a União Soviética, defendendo o socialismo e sua própria visão de sociedade ideal. Mas não era só uma questão de ideologia, não. Em 1949, algo importante aconteceu: a criação da OTAN. Pensem nela como um clube super exclusivo de países ocidentais que se comprometeram a se defender mutuamente. Era tipo aquela turma da escola que dizia: mexeu com um, mexeu com todos. Os Estados Unidos eram como o líder dessa turma, garantindo proteção militar para seus aliados. E a União Soviética não ficou parada, viu? Em 1955, criou sua própria versão, o Pacto de Varsóvia. Era a resposta soviética à OTAN, reunindo países do leste europeu sob sua influência. Era como se o mundo tivesse virado uma grande partida de eu escolho você, só que com países inteiros. O mais interessante é que essa divisão afetou absolutamente tudo: cultura, economia, tecnologia, até o jeito de viver das pessoas. No Ocidente, você tinha o rock and roll, os jeans, a Coca-Cola. No Oriente, uma cultura totalmente diferente se desenvolvia, com suas próprias características e valores. Essa divisão era tão real que em alguns lugares dava para ver literalmente um muro separando os dois mundos, como o famoso Muro de Berlim. Era como se existissem dois planetas diferentes ocupando o mesmo espaço. E sabe o que é mais incrível? Essa divisão moldou o mundo que conhecemos hoje. Muitas das alianças internacionais, conflitos e até mesmo a forma como os países se relacionam ainda carregam marcas desse período. Vocês conseguem imaginar viver em um mundo assim? Onde sua localização geográfica praticamente determinava seu estilo de vida, suas oportunidades e até mesmo no que você podia ou não acreditar. Mas essa história nos ensina algo muito importante: como a união e o diálogo são fundamentais. Hoje,
Mesmo com todas as diferenças que ainda existem, temos um mundo muito mais conectado e com possibilidades de entendimento que eram inimagináveis naquela época. E aí, o que vocês acharam dessa viagem no tempo? Deixa nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa história. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre história mundial. Tem muito mais conteúdo interessante chegando. Ah, e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora história. Juntos a gente aprende muito mais. Um abraço e até o próximo vídeo. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos conflitos mais importantes da Guerra Fria, a Guerra da Coreia. Se prepare, porque esta história vai te surpreender. Imagina só, é 1950. O mundo ainda está se recuperando da Segunda Guerra Mundial, quando de repente uma nova tensão surge na Península Coreana. Mas calma, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como tudo começou. Após a derrota do Japão em 1945, a Coreia, que era uma colônia japonesa, foi dividida em duas partes. O paralelo 38 virou uma linha imaginária separando o norte, sob influência soviética, do sul, apoiado pelos Estados Unidos. Era como se fosse uma família que, de repente, foi separada por um muro invisível. No norte, Kim Il-sung estabeleceu um governo comunista com forte apoio da União Soviética. Já no sul, Syngman Rhee implementou um governo alinhado com os ideais capitalistas dos Estados Unidos. Dois irmãos, duas ideologias completamente diferentes. Mas em 25 de junho de 1950, algo inesperado aconteceu. As forças norte-coreanas, equipadas com tanques soviéticos, atravessaram o paralelo 38 e invadiram o sul. Foi como um terremoto político que sacudiu o mundo inteiro. Os Estados Unidos, através da ONU, rapidamente organizaram uma força internacional para defender a Coreia do Sul. O general americano Douglas MacArthur liderou as tropas da ONU em um contra-ataque impressionante. Primeiro, eles conseguiram empurrar os norte-coreanos de volta, mas aí veio outra surpresa. A China entrou no conflito apoiando a Coreia do Norte. Imaginem só, agora o conflito tinha se transformado em um embate ainda maior entre as potências mundiais. Durante 3 anos, o mundo assistiu a uma guerra de avanços e recuos. As batalhas eram intensas, mas nenhum lado conseguia uma vitória definitiva. Era como um jogo de xadrez, onde ninguém conseguia dar o checkmate. Finalmente, em 27 de julho de 1953, foi assinado um armistício. Não era exatamente um tratado de paz, era mais como um acordo para parar de lutar. A fronteira voltou praticamente ao mesmo lugar onde estava antes, próxima ao paralelo 38, criando a famosa zona desmilitarizada da Coreia, que existe até hoje. Mas os números dessa guerra são impressionantes. Mais de 3 milhões de civis mortos, milhares de famílias separadas e 2 Coreias que, até hoje, vivem realidades completamente diferentes. A Coreia do Sul se transformou em uma potência econômica e tecnológica, enquanto a Coreia do Norte se fechou para o mundo. A Guerra da Coreia nos ensina muito sobre como a rivalidade entre as superpotências afetou a vida de milhões de pessoas. Foi um dos primeiros momentos em que o mundo percebeu que a Guerra Fria não era tão fria, assim ela podia esquentar e muito. Hoje, quase 70 anos depois do armistício, as 2 Coreias ainda mantêm uma relação tensa. É como se aquela linha imaginária do paralelo 38 tivesse se transformado em um muro real, separando não só territórios, mas também sonhos e famílias. Esta história nos faz refletir sobre como decisões políticas podem impactar gerações inteiras e como é importante buscar sempre o diálogo e a paz. A Península Coreana continua sendo um dos pontos mais sensíveis da geopolítica mundial, nos lembrando constantemente das lições deste conflito. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários o que você achou mais interessante sobre a Guerra da Coreia. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias fascinantes da nossa história mundial. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais fascinantes da Guerra Fria, a Crise de Berlim de 1941. Preparem-se para uma história de tensão, estratégia e determinação que mudou o rumo da história mundial.
A antiga capital da Alemanha está dividida em 4 setores controlados pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Os setores ocidentais estão sob a administração dos Estados Unidos, Reino Unido e França, enquanto o setor oriental está nas mãos da União Soviética. Mas aqui está o detalhe interessante. Berlim ficava completamente dentro da zona de ocupação soviética da Alemanha. Era como uma ilha capitalista no meio de um mar comunista. E isso incomodava muito os soviéticos. Em junho de 1948, Joseph Stalin decidiu fazer uma jogada ousada. Ele ordenou o bloqueio total de todas as rotas terrestres e fluviais que ligavam Berlim Ocidental ao resto do mundo livre. Estradas, ferrovias, canais, tudo fechado. O objetivo: forçar os aliados ocidentais a abandonar. Pensem na situação dos mais de 2 milhões de berlinenses ocidentais. De repente, eles se viram isolados, sem acesso a alimentos, combustível, medicamentos e outros suprimentos essenciais. A situação parecia desesperadora, mas os aliados ocidentais não iam desistir tão facilmente. Em uma demonstração impressionante de engenhosidade e determinação, eles iniciaram a maior operação de transporte aéreo humanitário da história, a Ponte Aérea de Berlim. Aviões americanos e britânicos começaram a pousar em Berlim Ocidental a cada 3 minutos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era um verdadeiro balé aéreo. Os famosos Candy Bombers não transportavam apenas suprimentos básicos, mas também doces para as crianças berlinenses. Mostrando o lado humano dessa operação extraordinária, os números são impressionantes. Durante os 11 meses do bloqueio, mais de 2,3 milhões de toneladas de suprimentos foram transportados em cerca de 278 mil voos. No auge da operação, um avião pousava a cada 30 segundos em Berlim. É quase impossível imaginar a complexidade logística dessa operação. Os berlinenses também fizeram sua parte. Eles suportaram um inverno rigoroso, com racionamento severo, demonstrando uma resistência admirável. As pessoas se uniam para descarregar os aviões, distribuir suprimentos e manter o moral elevado. Stalin acabou percebendo que seu plano havia falhado. O bloqueio não apenas não conseguiu expulsar os aliados ocidentais de Berlim, como também fortaleceu a determinação do povo alemão e a união entre as potências ocidentais. Em maio de 1949, ele não teve escolha senão suspender o bloqueio. Esta crise teve consequências profundas. Ela solidificou a divisão da Alemanha em 2 estados: a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã. Berlim permaneceu dividida até a queda do muro de 1989. A crise de Berlim ensina lições valiosas sobre a organização internacional, a importância da solidariedade demonstração clara de uma cultura de unidade e perseverança pode superar até mesmo os desafios mais difíceis. Você gostou deste vídeo de história? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos para que eles se interessem por história. Nos comentários, conte-me. Você conhecia essa história impressionante da Ponte Aérea de Berlim? Que outros aspectos da Guerra Fria você gostaria de conhecer melhor? Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias fascinantes que moldaram nosso mundo. Um grande abraço. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos conflitos mais marcantes do século XX, a Guerra do Vietnã. Se você já se perguntou como uma pequena nação do Sudeste Asiático conseguiu enfrentar a maior potência militar do mundo, você está no lugar certo. Tudo começou muito antes do que a maioria das pessoas imagina. Na década de 1950, o Vietnã estava dividido em 2, Norte e Sul. Mas essa história tem raízes ainda mais profundas quando os franceses controlavam a região conhecida como Indochina. Imaginem só, de um lado, tínhamos o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e pela China, defendendo ideais comunistas. Do outro, o Vietnã do Sul, que contava com o apoio dos Estados Unidos, representando o bloco capitalista.
É como se o mundo estivesse dividido em um gigantesco tabuleiro de xadrez, onde cada movimento tinha consequências globais. Os Estados Unidos, temendo o chamado efeito dominó, a ideia de que se um país se tornasse comunista, os vizinhos seguiriam o mesmo caminho, começaram a enviar conselheiros militares para o Vietnã do Sul. O que começou com algumas centenas de militares, logo se transformou em um contingente de 500 mil de soldados. Mas o que muita gente não sabe é que os vietnamitas já tinham experiência em resistir a grandes potências. Eles haviam expulsado os franceses em 1954, após a histórica Batalha de Dien Bien Phu. E agora, estavam determinados a reunificar seu país. A guerra se intensificou nos anos 60. Os americanos tinham superioridade tecnológica, aviões modernos, helicópteros, mas os vietnamitas conheciam cada centímetro do terreno. Eles construíram uma impressionante rede de túneis subterrâneos, alguns com vários andares, que serviam como hospitais, depósitos e rotas de suprimento. Um aspecto fascinante desse conflito foi a trilha Ho Chi Minh, uma rede complexa de caminhos que serpenteava através do Laos e Camboja, permitindo que o norte abastecesse suas forças no sul. Era como uma verdadeira rodovia na selva, constantemente reconstruída após os bombardeios americanos. A guerra também mudou a forma como vemos os conflitos modernos. Pela primeira vez, as pessoas podiam acompanhar as batalhas pela televisão durante o jantar. As imagens chocantes e a crescente quantidade de baixas começaram a gerar um forte movimento anti-guerra nos Estados Unidos. Em 1968, ocorreu a ofensiva do Tet, um ataque surpresa coordenado pelo Vietnã do Norte, que, embora militarmente não tenha sido um sucesso, teve um impacto psicológico enorme na opinião pública americana. As pessoas começaram a questionar: será que essa guerra pode ser vencida? Os Estados Unidos iniciaram um processo de vietnamização do conflito, transferindo gradualmente a responsabilidade para as forças sul-vietnamitas. Em 1973, após os Acordos de Paris, as tropas americanas começaram sua retirada. Em 1975, Saigon, a capital do sul, caiu nas mãos das forças do norte, e o Vietnã foi reunificado sob um governo comunista. Mas além das batalhas e estratégias, essa guerra nos ensina lições importantes sobre determinação, resistência e o poder da vontade popular. Os vietnamitas, mesmo com recursos limitados, conseguiram defender seu território contra um adversário tecnologicamente superior. A Guerra do Vietnã também transformou a política internacional. Mostrou que nem sempre o país mais forte militarmente sai vitorioso e que o apoio popular é fundamental em qualquer conflito. Foi um divisor de águas que influencia até hoje a forma como as nações pensam sobre intervenções militares. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos que se interessam por história. Na próxima semana, traremos mais um episódio fascinante sobre eventos que moldaram nosso mundo. Deixe nos comentários qual aspecto da Guerra do Vietnã você achou mais interessante. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, pessoal? Hoje vou contar para vocês sobre um dos momentos mais tensos da história da humanidade, quando o mundo quase entrou em uma guerra nuclear. Isso mesmo, estamos falando da crise dos mísseis de Cuba em 1962. Imagina só, você está tranquilo em casa quando descobre que seu vizinho instalou mísseis apontados para sua janela? Foi exatamente assim que os Estados Unidos se sentiram quando descobriram que a União Soviética estava montando bases de mísseis nucleares em Cuba, a apenas 90 milhas da costa americana. Dá para atravessar essa distância de jet ski, é praticamente ali do lado. O contexto é importante, estamos no auge da Guerra Fria, aquela disputa ideológica entre FLIGO e URSS. Cuba, sob o comando de Fidel Castro, tinha se aliado aos soviéticos e isso já deixava os americanos com os nervos à flor da pele. Agora, imagina quando aviões espiões U-2 fotografaram as instalações dos mísseis em território cubano. O presidente John F. Kennedy tinha um baita problema nas mãos. Se não fizesse nada, os soviéticos teriam armas nucleares apontadas direto para o coração dos Estados Unidos. Se agisse com muita força,
poderia iniciar a Terceira Guerra Mundial. Era como jogar xadrez em uma mesa com explosivos. Kennedy optou por uma jogada arriscada, mas calculada. Estabeleceu um bloqueio naval ao redor de Cuba. Qualquer navio soviético que tentasse furar esse bloqueio seria interceptado. O mundo inteiro prendeu a respiração. As duas maiores potências nucleares estavam em rota de colisão. O líder soviético, Nikita Khrushchev, e Kennedy trocaram mensagens tensas por dias. Era como uma partida de pôquer, onde as fichas eram a sobrevivência da humanidade. Enquanto isso, militares dos dois lados estavam em alerta máximo, com os dedos literalmente sobre os botões nucleares. Mas aqui vem a parte interessante. Em vez de partir para o confronto, os dois líderes escolheram o caminho do diálogo. Após intensas negociações, chegaram a um acordo. A URSS retiraria os mísseis de Cuba e, em troca, os Semira prometiam não invadir a ilha e, secretamente, também concordaram em remover mísseis americanos da Turquia. Essa crise nos ensinou muito sobre diplomacia e a importância do diálogo. Foi a primeira vez que o mundo realmente encarou a possibilidade de uma guerra nuclear total. E, felizmente, a razão prevaleceu. Os líderes perceberam que numa guerra nuclear não haveria vencedores, só sobreviventes. É fascinante pensar que decisões tomadas nesses 13 dias de outubro de 1962 mudaram o curso da história. A partir dali, RS e URSS estabeleceram uma linha direta de comunicação entre Washington e Moscou, o famoso telefone vermelho, para evitar que mal-entendidos levassem a uma catástrofe. Essa história nos mostra como a diplomacia e o diálogo são fundamentais para resolver conflitos internacionais. Em um mundo onde ainda existem tensões entre países, essas lições continuam relevantes. Se você gostou dessa história e quer aprender mais sobre eventos históricos que moldaram nosso mundo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos que curtem história e deixe nos comentários qual outro evento histórico você gostaria que eu abordasse. Um abraço e até o próximo vídeo.